Boas tardes. Então, dando início à nossa reunião de hoje à tarde, 16 de maio, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, proferindo a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. O capítulo hoje foi escolhido, foi o capítulo 6, Cristo Consolador, né? E dele se destaca o Consolador prometido, né? Em que, em João 14, versículo 15 a 17, 26, expressamente diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Também, essa parte, ela compõe, né, as últimas instruções de Jesus aos discípulos, em que se destaca também do Evangelho de João, né, capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E a partir daí tem toda umas outras instruções de Jesus, né? Agora, para complementar isso, nós vamos até talvez fazer esse comentário e dividir em duas partes, né? Porque no livro A Boa Nova do Chico, né, psicografado pelo Chico, pelo espírito de Humberto de Campos, é um livro que inclusive ele tem um papel singular na doutrina, porque Humberto de Campos trouxe algumas informações além do Evangelho, e que para tanto ele recebeu essa permissão, essa missão, né? E tem informações riquíssimas, que se destaca para nós aqui, uma já comentada, que é a penúltima passagem desse livro, chamada Os 500 da Galileia. Então, nós vamos começar a leitura e comentários após cada frase, né? Cada parágrafo. Os 500 da Galileia. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos, como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretiam em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Então, imagine como deveria ser aquele ambiente após a partida, em que um grupo de seguidores de Jesus, não só os discípulos, né, diretos, se mantinham reunidos em confraternizações, comentando os feitos, as ocorrências, né, e os ensinamentos.
Mas olha que interessante, foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Mandou todo mundo trabalhar. Não, tudo bem, agora vocês, vamos, a vida continua, o mestre já foi, agora nós temos que cuidar das próprias vidas, porém dentro dos ensinamentos que ele deixou. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava as suas recomendações de bom ânimo. A noite silenciosa reclamava a sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefás, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Mas, ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas, e ao cair da tarde acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Então era com uma certa regularidade, que todos os que conheceram Jesus ali nesses últimos tempos e acolheram os seus ensinos, buscavam o monte para elevar os próprios pensamentos e até na expectativa de receber a visita de Jesus. Falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo, ouvida a sua palavra, num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. E aí vem interessante, Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em prece no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente, por instinto todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu, muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante, de indizível grandiosidade, que a figura do Cristo assomou no cume, iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda.
Interessante que ele coloca aqui que a palavra articulada não tomou parte e que o diálogo, a transmissão de pensamentos era direto, metaforicamente, ao coração, né? Então, Jesus falava para aqueles que queriam ouvi-lo, né? E ouviam aqueles que queriam sentir a palavra do Mestre. E ele começa assim: Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos do escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade, na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Continua. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Mas, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pela sombra da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas, de cada uma das vossas feridas, retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sob as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas ao caminho obscuro e áspero. Entretanto, nada temais.
Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Sagrada emoção, senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre rodeado de luz, como a elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Esse foi o último discurso coletivo, né, de Jesus para os seus seguidores. Interessante que tem mais uma extensa parte a ser lida, que guardaremos para uma outra oportunidade, mas só mais um comentário aqui. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Então esses foram os primeiros, né, os chamados os 500, que serviram de líderes ao longo de toda a história da humanidade, na figura das diversas figuras, principalmente dos santos, né, que trouxeram nas reencarnações sucessivas o ensinamento próprio de Jesus e serviram de exemplos para nós, né? Então, hoje, né, guardadas as devidas proporções, vivemos algo parecido, não semelhante, né? Em que nos foi passado o bastião de mantermos a fé viva através da prática do Espiritismo, né? Para que nos candidatemos a sermos os sucessores dos 500, os 1000 e pouquinho, né? Algo que para nós é uma bênção em sermos tidos como trabalhadores da última hora, apesar de todos os nossos problemas, né? Mesmo com o nosso passado difícil, temos a possibilidade de nos redimir seguindo o exemplo desses que foram os mártires da história cristã, né? Hoje o nosso martírio é muito simples, é só ficar em casa, vibrarmos, enfim, praticarmos tudo aquilo que já aprendemos. Então ele é muito mais suave, o conforto aqui é muito maior. E para que tudo isso? Para que a gente não balance na nossa fé e possamos levar a palavra àqueles que nem isso ainda têm, né? Que ainda estão descobrindo os valores da espiritualidade. Então, só para fechar, né, isso nos lembra aquela piada do professor que acabou de distribuir a prova, né? E fala assim, a prova é em dupla, né? É você e Deus. Quem for ateu vai fazer sozinho, né? Então, que nós tenhamos a confiança de que essa prova não estamos passando sozinhos. Estamos envolvidos por uma pleiade de amigos espirituais, além da orientação de Jesus e do amor de Deus. Boas tardes a todos. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, que todos tenham seus anseios e suas necessidades atendidas pela fé raciocinada, pela confiança em Deus e pela certeza de que Jesus está sempre conosco, sempre, o tempo todo. Eu trouxe para a gente conversar a respeito um texto que é muito interessante, é um texto da Revista Espírita de 1862,
o mês é julho, né? E o texto se chama Uma Telha. Ele faz parte dos ensinamentos e dissertações dos espíritos. Foi obtido na Sociedade Espírita de Paris. E eu vou primeiro ler uns trechos e depois a gente vai comentando na medida que eu for lendo. Tudo bem? Então o texto chama Uma Telha. Um homem passa pela rua. Uma telha lhe cai aos pés. Ele diz: que sorte! Um passo a mais e eu teria morrido. Em geral, é o único agradecimento que ele envia a Deus. Entretanto, esse mesmo homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Por que foi preservado da telha para morrer alguns dias após, como todo mundo morre? Foi o acaso? Dirá o incrédulo, como ele próprio disse: que sorte! Para que, então, lhe serviu escapar ao primeiro acidente se sucumbiu ao segundo? Em todo o caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. Então, quando a gente escapa de uma situação qualquer, quando a gente tem, como se diz hoje em dia, um livramento por qualquer motivo, normalmente tudo que a gente diz é que foi sorte, né? Ou que, graças a Deus, que a gente se livrou daquele problema. Mas será que não tem nenhum ensinamento nesses avisos que a gente recebe ou nesses quase acidentes que a gente escapa? Será que a gente não deve refletir um pouco a respeito disso? E quando você escapa de uma coisa para logo em seguida cair numa segunda coisa, você viu que o homem aqui do texto, ele escapa da telha para logo em seguida ficar doente e adoecer na cama. Qual a finalidade disso? Para que serve isso? A essa pergunta, nós espíritas, né? Então é assim que continua o texto diz assim: a essa pergunta, o espírita responde que a cada instante escapamos de acidentes que, como se costuma dizer, nos deixam a 2 dedos da morte. Não vedes nisso um aviso do céu para vos provar que a vida está por um fio, que jamais temos certeza de viver amanhã e que assim deveis sempre estar preparados para partir? Esse é outro ponto interessante do texto, porque a gente não tem certeza nem que vai estar vivo daqui 5 minutos, quanto mais que vai estar vivo amanhã, né? Então, esses pequenos acidentes, eles servem para a gente se alertar da fragilidade da vida, né? De como a vida, a encarnação, ela é passageira, ela pode terminar a qualquer momento. E, consequentemente, terminada a encarnação, nós que somos espíritas faremos a passagem, mas quem não é espírita também vai fazer, também vai passar a viver a realidade do espírito. Vamos ver como é que o texto continua. Mas que fazeis quando ides empreender uma longa viagem? Então, como é que a gente se prepara para fazer uma longa viagem? Tomais as vossas providências, colocais em ordem os vossos assuntos, munivos de provisões e de coisas necessárias para o caminho, e desembaraçai-vos de tudo quanto possa atrapalhar e retardar a marcha. Se conheceis a terra para onde ides, se lá tendes amigos e conhecidos, partis sem receio, certos de serdes bem recebidos. No contrário, né, se você não tem muito amigos para onde você vai, se você não conhece a terra para onde você vai, caso contrário, estudais o mapa da região e arranjais cartas de recomendação. Suponhamos, né, assim que continua o texto, suponde que sejais obrigados a empreender essa viagem da noite para o dia, e que não tendes tempo de fazer preparativos, ao passo
que se estivesseis prevenidos com bastante antecedência, teríeis disposto tudo quanto fosse necessário para vossas conveniências e vosso conforto. Conveniências e conforto que a gente vai ter na onde a gente vai, para o lugar para onde a gente vai. Aqui, o texto está fazendo uma comparação com a nossa ida para o plano espiritual, né? Então, existem pessoas que são pegas de surpresa, né? E existem outras que, já avisadas com antecedência, elas se preparam bastante. Mas a gente não está avisado que vai morrer, a gente não está avisado que vai desencarnar, todo mundo não sabe disso, porque alguns se preparam, alguns poucos diria, se preparam para a morte, enquanto outros simplesmente vão vivendo a vida como se nada fosse impedi-los de continuar vivendo. Então, né, se você está assim nessas condições, o texto diz o seguinte: então, todos os dias estáis expostos a empreender a maior, a mais importante das viagens, a que deveis fazer inevitavelmente. Contudo, não pensais nisso mais do que se tivesseis de viver perpetuamente na Terra. Até parece que a gente vai viver para sempre, que a gente vai ficar para semente, que a gente vai ser sempre encarnado nesse corpo desse jeito. Esse corpo, essa encarnação, ela tem um fim, né? Em sua bondade infinita, Deus cuida de vós, advertindo-vos por numerosos acidentes aos quais escapais, e só lhe tendes esta expressão: que sorte! Então a gente atribui à sorte todas as providências divinas e as previdências divinas para nos preparar para a grande viagem que todos nós vamos fazer. E aí o texto continua dizendo o seguinte: espíritas, sabeis quais os preparativos a fazer para essa grande viagem, que tem para vós consequências muito mais importantes que todas as viagens que empreendeis aqui na Terra. Porque, da maneira que ela se realizar, esta viagem que você não consegue escapar dela, porque da maneira que ela se realizar, depende a vossa felicidade futura. Então, como é que vai ser a nossa felicidade no plano espiritual? Depende de como a gente se organizar para essa viagem que a gente sabe que é inevitável. O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides entrar é a iniciação nos mistérios da vida futura. Que iniciação é essa? O estudo da doutrina espírita, o estudo da vida espiritual, né? Então essa iniciação é você se inteirar do que é que vai acontecer com você do lado de lá, sem o corpo carnal, e saber dessa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, que está constante, está o tempo todo, está aqui agora, nesse momento, junto com você, né? Por ela, o país não será desconhecido. Então, quanto mais a gente se esforçar por compreender como funciona o plano espiritual e a nossa vida enquanto espírito, menos desconhecida vai ser essa vida quando a gente estiver no plano espiritual. Então, por ela, o país não será desconhecido para vós. Vossas provisões, ou seja, o que é as coisas que a gente vai levar conosco? Vossas provisões são as boas ações que tiverdes realizado e que vos servirão de passaporte e de cartas de recomendação. Então, o que vai ser a nossa recomendação, como é que as pessoas vão nos entender, quais são as nossas provisões, quais são as coisas que a gente deveria levar, são as boas ações, a maneira como a gente viveu com as outras pessoas e o que essas pessoas têm de bom no coração a respeito de nós ou de mal, porque se ela tiver mal, ela vai fazer más recomendações e não boas recomendações. Então, quais são as cartas de recomendações que a gente vai ter? Quanto aos amigos que lá encontrareis,
vós os conheceis. Observa que a mensagem do Espírito, ela trata de todo mundo como amigo. Significa que todo mundo que nós vamos encontrar lá serve para nós como referência de amizade. Mas pode ser que essa amizade tenha sido magoada, tenha sido desfeita, e esse amigo momentaneamente está um inimigo. Mas não precisa ser assim. A gente pode ter todas as relações consertadas. Esse é o tipo de provisão que a gente deve procurar fazer para a nossa passagem para o próximo plano. É dos maus sentimentos que vos devereis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com ódio no coração, como alguém que caísse na água com uma pedra atada ao pescoço e que o arrastaria para o fundo. Essa é a mod atáfona, acho que é assim que fala a palavra, que aparece nas parábolas do Cristo, né? Então como é que você vai ir? Você vai ir com ódio no coração? Você vai ir com rancor? Você vai ir pesado de tanto ressentimento que você tem pelas pessoas? É como se você tivesse uma pedra no pescoço que vai te levar para o fundo. Fundo do quê? Fundo do mar? Fundo do poço? Não, o fundo da tristeza, o fundo da falta de amor, o fundo da falta de carinho das outras pessoas por você, o fundo de se sentir cercado de outras pessoas que também odeiam. É esse fundo, é um inferno espiritual, não é um fundo de você ir parar no fundo lá no mármore do inferno. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da sensação que você vai ter no coração por ter o coração pesado por esses sentimentos de ódio. Então a gente precisa começar a trabalhar isso, precisa começar a perdoar as ofensas dos outros para ter o coração um pouco mais leve. A mensagem continua assim: os negócios que deveis pôr em ordem são o perdão àqueles que vos ofenderam. Então, se alguém nos ofendeu, parte de nós a premissa de perdoar essa ofensa, de colocar ela no meio das quimeras, porque a vida espiritual é muito longa para você ficar carregando ódios passageiros de uma vida material, né? São os erros cometidos para com o próximo e que urge reparar a fim de conquistardes o perdão. Então esses são os negócios que a gente tem que pôr em ordem, né? Esses erros cometidos que a gente cometeu com o próximo e que é urgente reparar, né? Urge reparar, a fim de conquistardes o perdão. Por que o perdão é tão importante que eu conquiste? Porque os erros, é assim que diz o texto, os erros são dívidas de que o perdão é a quitação. Então o perdão é a única quitação para as dívidas, né? Sejam as nossas dívidas, aquilo que a gente fez de ruim para os outros, e aí a gente vai precisar desse perdão, né? Dessa ação que vai nos fazer sentir mais equilibrados, é essa a sensação do perdão, né? Ou seja dos outros em relação a nós, que aí quando a gente perdoa, a gente se desvencilha desse ódio, né? Dessa vontade de vingar, né? Então o perdão é a quitação desses débitos aos quais a gente precisa trabalhar. Apressai-vos, pois, que a hora da partida pode soar de um momento para o outro, e não vos dar tempo para reflexão. Então, voltando ao começo, a ideia da telha, né? Quando você está nesse patamar de discussão, você pode morrer a qualquer momento. Você fica discutindo com a pessoa, você fica brigando com ela, você sai com os ânimos exaltados e por uma distração sua, por estar muito nervoso, você pode até desencarnar naquela mesma noite, naquele mesmo dia, naquele mesmo instante. E aí, como é que vai ficar? Né? É preciso que a gente se apresse, porque essa hora da partida a gente não sabe quando ela é, né? Em verdade vos digo que a telha que cai aos vossos pés é o sinal a vos advertir, para estardes sempre prontos para a partida ao primeiro sinal, a fim
de não ser tomados de surpresa, né? Então, essa telha que cai, essas coisas que acontecem na nossa vida, são sinais para nos lembrar dessa fragilidade da vida, né? De como a nossa vida é frágil, ela pode terminar a qualquer momento. É a vida que eu falo, a encarnação, porque a vida verdadeira continua, a vida continua sempre, a vida espiritual, ela é infinita, ela não termina, né? E, em verdade, a gente precisa estar sempre preparado. Então, esses avisos que Deus nos manda, e aqui no texto, no formato de telhas que caem aos nossos pés, quase nos atingindo a cabeça, são para dar um estalo, para a gente falar assim, opa, melhor eu rever. E o primor dessa mensagem é que ela é assinada pelo Espírito da Verdade, né? Então, é muito interessante ver uma linguagem assim um pouco mais próxima da gente, né? Porque a linguagem do Espírito da Verdade é sempre próxima, mas é quase coloquial, quase corriqueira essa mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o texto faça com que vocês reflitam um pouco a esse respeito, né? E aproveitando que a gente está imbuído dessa sensação de reflexão, de que a gente deve repensar os nossos atos e a nossa maneira de pensar, eu me despeço de vocês rezando para que todos estejam bem, né? E pedindo a Deus o auxílio e o amparo a todos vocês, a todos nós, para que a gente consiga perceber essa fragilidade da vida, mas ao mesmo tempo essa força, essa instância maravilhosa que é viver. E que a gente faça bom uso das oportunidades que a gente tem, principalmente nessa encarnação. Fiquem em paz e vamos terminar com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.